para analisar, porque hoje o presidente Lula estava em Brasília. Ele falou no Palácio do Planalto, né, Carla? Mas não citou, ignorou o assunto Trump e sanções. É uma estratégia, né? Parece que o governo está tentando reagir de uma maneira mais discreta, mais calma, né? Mais calculada, Carla? Então, tem algumas estratégias, né, sendo desenhadas nessa reação. Se a gente voltar um pouquinho depois da quarta-feira, ontem a principal estratégia de comunicação do governo foi o vice-presidente Geraldo Alckmin ir ao programa da Ana Maria Braga na TV Globo para falar com uma camada da população que, segundo os assessores do presidente, não costuma consumir política, né? Eles foram parar em páginas de entretenimento, de fofocas. Até curioso, Diego, eu tenho uns números aqui. O governo considerou um golaço essa estratégia do Alckmin, que é o porta-voz escolhido pelo presidente Lula para essas crises. Eles tiveram mais de interações, 330 mil interações e alcançaram cerca de 40 milhões de pessoas nas mensagens que foram replicadas nas redes depois dessa entrevista do Alckmin. O presidente Lula, ontem, recebeu, como o Matheus já adiantou, recebeu os ministros do STF e o ministro da Justiça e da AGU no Palácio do Planalto. E se sabia que hoje era o dia que o Supremo iria falar. E o horário do evento de hoje, do presidente Lula, era parecido com o do STF. Então o Lula resolveu, digamos, focar na pauta, que era o Minha Casa Minha Vida, e não sair do tema, porque do outro lado da praça aqui dos três poderes, os ministros do Supremo estavam falando sobre isso. Porém, no Palácio do Planalto existe aí em estudo, não gravou hoje e não grava hoje, mas existe um estudo de que o presidente possa gravar nesse fim de semana um pronunciamento para uma cadeia nacional de rede de TV, que fale sobre essa reação ao Trump. Mas, por enquanto, conversando com o pessoal lá do Palácio do Planalto, a ideia foi, a gente fechou essa semana com os ministros dando as palavras deles, né, os ministros do STF, depois que o presidente Lula já havia se manifestado, e aí, na estratégia, a partir da semana que vem, a Alckmin volta a liderar ser o porta-voz desse gerenciamento de crise aí, né? A ideia é que continue dando coletivas diárias à imprensa e fazendo reuniões com setores, com empresários e com outros ministros para poder bolar esse plano de contingência que vai ver aí como que o governo vai poder responder setor por setor, né? Tem várias medidas que podem ser adotadas e aí cabe ao vice-presidente Geraldo Alckmin fechar esse plano, evidentemente, junto com o ministro Haddad, o ministro Rui Costa e o presidente Lula. Então, hoje, o presidente Lula não tocar nesse assunto, existe a estratégia para não desviar mesmo o foco que estava no outro lado da rua, ali no Supremo Tribunal Federal, enquanto os ministros estavam fazendo o seu primeiro pronunciamento depois do tarifaço e das sanções ao ministro Alexandre de Moraes.